Olá, boa tarde, aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem da espiritualidade. Vou deixar as opções livres aqui, né, mensagens canalizadas. Trouxe 3 opções, tá? A primeira, pedra amazonita, com esse tarô místico. Então, pedrinha verde clara com esse oráculo tarô místico, primeira opção. Segunda opção, a pedra turmalina negra, com o oráculo Acredite na Sua Magia. Então, essa seria a segunda opção, turmalina negra com o oráculo Acredite na Sua Magia. E a terceira opção, quartzo azul, com esse oráculo Energy, com essa pedrinha azul, tá? Então, essa terceira opção, escolha a que você se interessou mais, que te chamou a atenção. Se precisar pausar, tá? Fique à vontade. E eu vou começar aqui com quem escolheu a pedrinha amazonita, o oráculo místico, na verdade. Vou deixar essa pedrinha aqui para você saber que foi a que você escolheu. As cartas que saíram. Você consegue me ouvir? A segunda, as chaves na árvore. Terceira, sob o meu guarda-chuva, né? A pessoa tá ali com o guarda-chuva aberto. Sob o meu guarda-chuva. E aqui, novas direções. O que acontece? Aqui me vem uma energia que existe uma nova possibilidade de um caminho que vai te pedir que você saia, né, de alguma zona de conforto, talvez. Sabe quando a pessoa já está há muito tempo sozinha? Ou quando a pessoa está em um emprego que não goste? Então aqui me parece que vai vir uma nova oportunidade que vai dar uma direção na sua vida. A gente ainda não viu aqui se é relacionamento amoroso, se é oportunidade de trabalho, se tem a ver com as finanças, que vai te apontar uma nova direção. Só que as cartas, essa carta que fala das chaves na árvore, você vai ter a possibilidade de escolher qual dessas opções, talvez surja mais de uma, né? Aqui fala de chaves, talvez mais de uma opção que você vai escolher daquilo que você quer viver. Então, eu costumo dizer, quando eu faço leituras particulares, que não existe caminho certo. Existe o caminho que eu escolho e que eu vou desenvolver. E acho que a vida vai dando pra gente opções que a gente vai ali vivendo e optando por aquilo que naquele momento tem a ver comigo, com a minha caminhada, com aquilo que eu entendo hoje que seria algo bom pra mim, né? Só que se consegue me ouvir, aqui me vem a energia nessa leitura que é você. Aqui ela tá com aquela concha que a gente coloca no ouvido como se estivesse ouvindo, né? Inclusive essa é como parte dela é essa própria concha que ela carrega quando você coloca no ouvido, você ainda escuta o barulho do mar. Você tem se ouvido? Você tem ouvido os seus desejos? Você tem ouvido, talvez, intuições que você sinta que é um caminho novo a seguir? Então aqui me vem como se fosse uma pergunta para você. Você tem se ouvido e ouvido os pedidos da sua alma? Então, talvez aqui seja esse conselho que vem mais forte que a gente precisa para aceitar essa direção na minha vida, não só pegar minha chave e abrir essas portas, né? Mas sair da zona de conforto e poder ouvir o que a minha alma está falando. Então aqui já começo com essa energia. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu trouxe o Tarot New para complementar, com mais o Lenormand, Hannah George. Hoje veio uma energia aqui muito azul, apesar de eu ter tirado, né, pedrinha verde e preta, mas uma energia geral mais azul. Vou tirar 4 cartas. Carta do 9 de copas, 8 de copas, a Imperatriz, nossa, só cartas muito positivas, e a carta 8 de ouros. No fundo do deck, a carta 4 de espadas. Aqui já me veio uma energia do seguinte: talvez você ainda não tenha acessado o entendimento sobre o poder e a forma de observar a vida que você tem tido, tá? Então aqui tanto encaixa para homens e mulheres sobre o poder que você adquiriu ao longo do caminho, que fala muito sobre algo atingido pela maturidade, né? A forma que você se entrega nas relações, né, que você, vamos dizer assim, realiza os seus feitos, seja o seu trabalho, seja a forma que você se coloca nas relações que você desenvolve, até de amigos mesmo e familiares,
Você não percebe que aqui falava, né, sobre o meu guarda-chuva, aqui também fala de alguma comodidade, de zona de conforto também. Então, existe sim um momento que você vai, vamos dizer assim, reunir forças para poder avançar. Só que se eu fico nessa energia por muito tempo, eu também deixo de aprender. Eu também deixo de entender que a vida acontece lá fora. A vida, ela não acontece aqui no sofá, nesse momento confortável. Então aqui eu tiro um tempo para vamos dizer assim, me abastecer de uma nova energia, talvez até se for necessário fazer planejamentos, né? A importância de você identificar que alguns processos, antes de você avançar, você vai descansar, né? Só que se eu permanecer aqui por muito tempo, como é que eu vou, vamos dizer assim, me colocar na vida e diante de alguma oportunidade que vai surgir como uma imperatriz? Então é claro que algumas situações eu preciso colocar prática, né, empenho ali, dedicação a algo que eu vá realizar, porque se me aparece uma nova direção aqui, que eu quero, né, vamos dizer assim, abrir essas portas e ver quais delas, né, porque agora eu ouço, pelo menos entendi aqui nessa leitura, que eu preciso ouvir o chamado da minha alma, mas que parte dela também tem que sair da zona de conforto. Essas chaves que vão aparecer, eu vou abrir as portas, identificar se eu, né, se me cabe entrar nessas portas, né, se me cabe fazer essa transição. Só que eu não vou pensar nisso avaliando o medo, porque aqui, depois de um grande ciclo, né, sempre eu penso assim, sempre num novo ciclo, eu deixei coisas para trás. Então aqui, se tem uma nova direção chegando na minha vida, eu precisei fazer uma pausa para digerir tudo o que aconteceu, para entender o que era meu, o que era do outro, para saber aquilo que me trouxe de aprendizado, aquela lição vivida, para depois eu seguir. Então aqui são duas cartas que me trazem uma transição de descanso, né? Eu tive que ter uma parada ali para descansar, né? Para estar, vamos dizer assim, num lugar talvez confortável e seguro, para depois poder avançar. Só que esse lugar, ele é temporário. Eu preciso ir embora. Eu preciso deixar para trás, talvez, pessoas, situações. Então, vou trazer aqui uma ideia. Aqui ainda não ficou claro sobre o que estamos falando. Então, a gente vai tratar com uma forma geral, tá? Eu preciso, às vezes, sair da casa dos pais para descobrir o mundo, né? Para conhecer novos países, para talvez construir uma relação com alguém. Então eu vou abandonar um lugar que eu amo, que eu gosto, que me traz sossego, que é prazeroso, que eu sou cuidado, amado ali, para desbravar novos lugares, porque nesse crescimento eu me abasteci aqui, né, nessa zona de conforto, né, vamos dizer assim, em casa, para que agora eu pudesse caminhar pela vida. Agora que sou talvez um adulto, que eu vou, vamos dizer assim, desbravar esse mundo afora, eu já tenho capacidade, entendimento, lições já foram aprendidas até esse momento. Então, preciso deixar para trás a casa dos meus pais, porque está tendo uma oportunidade para mim fora dela. Seja num novo país, seja numa oportunidade de trabalho. Pode ser até que eu volte, né? Vamos dizer assim, eu continuo morando com os meus pais, mas aqui há de alguma forma uma nova descoberta. Então, por exemplo, é um trabalho novo. Então, antigamente eu era estudante, agora eu sou um profissional, eu estou entrando no mercado de trabalho. Então, aqui, seja qual for essa nova sua partida, essa direção nova que acontece aqui, você precisa deixar um lugar confortável, né? Se eu estou falando com uma pessoa aqui que vai se separar, uma dessas chaves que vai abrir talvez seja numa nova relação. E aí você precisa abandonar aquele entendimento de que estar sozinha era uma coisa segura. Era porque não tinha sofrimento, mas também não tinha aprendizado. Então aqui me vem algo que eu preciso deixar para trás, uma zona de conforto, né? Para que eu entenda que agora eu já tenho todos os conceitos, eu já me transformei. Se eu tô sob a energia da imperatriz, mesmo sendo homem ou mulher, eu tô agora pronto ou pronta para desbravar esse mundo afora e para colocar em prática tudo que eu aprendi. Então essa é a leitura que vem aqui, né, de que é preciso sair, né? Eu já descansei, eu já aprendi, eu já me desenvolvi, então agora eu vou em busca dessa oportunidade, né, disso novo que está se abrindo. Só que para eu fazer isso, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso, né, ir para lugares que talvez eu não seja tão amado e querido, porque agora eu sei que eu estou pronto para ver aquilo que o universo está me trazendo, né? No fundo do deck, a carta do urso. Sai aqui a carta dos trevos. Saiu a carta da cegonha. Saiu a carta
da cigana, saiu a carta da foice e a carta da cama. Essa é uma carta extra desse baralho, né? O que me vem aqui? Esse lugar, né, que é confortável, que é conhecido, não está me trazendo mais o aprendizado que eu preciso nessa nova etapa. Então eu vou precisar cortar, né, essa espera de que talvez isso vai vir de fora, entendendo que agora eu vou buscar. Eu agora tenho condições com a energia da Imperatriz, né, mesmo que eu seja homem, volto a dizer, de encarar, de parar de esperar que essa oportunidade vai cair no meu colo. Eu vou precisar ir lá. Então eu vou cortar os meus medos, minhas crenças, né, a mania de talvez ficar em lugares seguros para que eu possa abraçar essa nova realidade, né, que está para vir. Algo novo se aproxima, tanto nesse primeiro oráculo, né, falando sobre novas direções, mas também com a carta da cegonha, falando que algo novo está para abrir. Só que não vai abrir, inclusive está embaixo dela, né, se eu não sair da zona de conforto. Essa oportunidade só se abre quando eu der as costas. Ou talvez, se for no momento seguinte, assim que essa possibilidade chegar na minha vida, eu vou precisar dar as costas para algo que é seguro, né? Que eu estava aqui confortável, estava gostoso ficar aqui, mas aqui também não tinha mais aprendizado. Então a vida me traz uma oportunidade nova que me traz sorte. E para isso, o meu esforço, a minha entrega nisso, a minha lição nesse momento vai ser deixar, né, esse descanso para poder abraçar esse novo, né? Eu acho que é muito esclarecedora, né? Quando a gente às vezes tem medo, entendendo que o medo faz parte. Mas eu preciso ir, né, para fora para entender o que esse novo espera de mim, acreditando que o momento que eu estiver ali, nesse lar, nesse conforto da casa do pai, ou talvez no emprego já conhecido, agora eu vou talvez para outro país, ou talvez eu abraçar uma área que eu tenha sido promovido, sabe? Aqui me traz a necessidade de você ir, de você sair, né, dessa energia de estar sob algo conhecido, né? Ele está aqui protegido, vamos dizer assim, com esse guarda-chuva, né? De chuva ou de sol, mas que ele não vai abrir as novas opções com essas chaves que vão aparecer, tá? Vou tirar aqui uma carta da espiritualidade, falando sobre simplicidade. Às vezes a gente fica pensando muito e o simples aqui, esse caramujinho, ele leva a casa nas próprias costas. Então você já aprendeu a ser o seu adulto, você já aprendeu com aquela empresa, você já aprendeu na relação interior, então você está indo com bagagem. Só que a bagagem não é nada fora, ela está dentro, em tudo que você aprendeu. E quando você olha dessa forma simples para a vida, você tem a força que precisa para saber assim, agora eu estou pronto ou pronta para desbravar essa nova etapa, seja após um casamento, né, começar uma nova relação, seja nesse trabalho que talvez você esteja abraçando uma nova área, né, uma área de chefia talvez, seja você indo para outro país que fala outra língua, outra cultura. Olha para a vida simples, você está tendo isso por mérito, por uma nova etapa que chega na sua vida, então abraça isso, viva e se entrega dessa maneira, porque aqui só tem coisa boa, né, que fala que é um momento de grande sorte na sua vida, tá? Então, vá à luta que você já tem todas as informações. Agora você tem uma energia de imperatriz. Você sabe nutrir, você sabe colher, você sabe gerenciar suas finanças. Você tem a atitude de ir à luta. Você sabe nutrir as suas relações, ou seja, uma pessoa completa, né? Nesse lugar de conforto, que talvez fosse a casa dos seus pais, talvez que fosse o emprego conhecido, aqui é o momento de você ir, deixar de esperar, né? Seguindo, porque agora você tem uma energia de que eu faço o que eu quiser. Agora eu sou dona da minha própria vida, da minha própria escolha, né? Tá embaixo da carta aqui das chaves da árvore. Então vá à luta, você é a sua própria casa. Você leva consigo tudo que foi aprendido, tá bom? Então deixo vocês do primeiro grupinho com essa leitura. Espero que tenha trazido um esclarecimento e desejo toda a sorte nessa nova direção que se abre para você agora, tá bem? Um grande abraço. Vou continuar aqui agora. Quem escolheu a segunda opção, turmalina negra, com oráculo Acredite na Sua Magia, tá bom? Deixa aqui, ver quais são as cartas que saíram. Ouro. Você não precisa que ninguém te conserte. Carta do Sol. Desenhe o sol de novo no seu céu. A carta da casa, né? Rumo à casa, falando para saia para um encontro. E a quarta carta, viagem.
você já tem todas as respostas. A energia que me vem agora, nesse momento, é que às vezes a gente fica... Sabe quando a gente não consegue avançar porque a gente acha que preciso de mais um curso, porque preciso de aprender uma língua, porque eu preciso estar mais magro, estar mais forte. Aqui é como se eu precisasse de algo para avançar, só que aqui está dizendo que você já tem tudo, né? Você é o próprio ouro, você é a própria pessoa, você não precisa se melhorar, se consertar. Aquilo que você já tem em mãos, você já consegue oferecer ao mundo. Ela tem uma xícara aqui, como se estivesse se perguntando, né? Mas aqui você já sabe que você não precisa que ninguém te conserte, né? Você tem o seu mérito, tem o seu valor, você é uma preciosidade. E quando você deixa com que as pessoas digam que o seu valor é determinada coisa, né? Que a sua direção é para um caminho específico, aqui você fala, não. Agora eu escolho o meu destino, eu escolho, né, se no meu céu vai ter um sol ou não. Eu posso desenhar a minha vida como eu quiser. Né? Aqui a gente sai do momento de ouvir as pessoas que têm seus próprios conselhos, mas às vezes não aplicam para a própria vida, para entender que a minha vida sou eu que desenho agora. A vida agora que eu quero, ela é escrita por mim. Né? Então aqui saia, vai desbravar esse mundo imenso, vai conhecer pessoas, culturas, né? Vai fazer novas relações, né? Conhecer novas pessoas, porque você já sabe qual direção seguir. O mapa está na mão dela, mas aqui você já sabe que direção faz a sua alma feliz. Qual direção você, vamos dizer assim, que tem ressonância com você, com quem você é hoje, né? Isso tem saído muito nas leituras. Quando você sabe a direção que você quer seguir, por toda a observação que você fez ao longo da sua vida, você consegue fazer escolhas mais adequadas, que estejam falando com você e com essa pessoa que você se tornou. Então não tenha medo, as pessoas elas vão sempre fazer alguma crítica. Então se a gente perde muito tempo pensando no que os outros poderiam dizer, eu estou gastando energia com algo que eu não tenho qualquer controle. Então eu faço o quê? Eu redireciono essa energia para mim, para colocar, para entender que as pessoas devem aconselhar, devem direcionar as próprias vidas. E cabe a mim filtrar isso. Cabe a mim escutar um amigo e tirar daquela conversa, daquela sugestão, algo que faça sentido na minha vida. E não levar o que ele fala como se fosse, né, uma direção correta. Então olha para tudo que está à sua volta, entenda que você já tem as respostas. Mas parte dessa resposta é saber do seu valor. É saber que você não precisa que ninguém diga sobre ele. Você já sabe, você já se olha no espelho sabendo, né, o quanto você caminhou, né, o quanto você está agora, né, já maduro ou já madura, sabendo a direção que você quer tomar, sabendo que você não espera que os dias estejam sempre bons. Você vai lá e pinta da cor que você quiser. Então o outro pode fazer o que quiser comigo, mas cabe a mim decidir como eu vou acolher essa energia, né? Se eu vou deixar isso estragar o meu dia, ou se eu vou fazer novas escolhas porque eu mereço ser feliz. Não é sobre o outro, é sobre mim, tá? Vou tirar aqui agora 4 cartas do Tarot New. Carta do Eremita, a Roda da Fortuna, 7 de copas e a carta 4 de paus. No fundo do deck, a carta 9 de paus. Aqui, o tanto que você já aprendeu, né, que você sabe o caminho, a direção que você quer ir, que você compreende que nem tudo são escolhas. Parece que está tudo ali disponível para a gente escolher, mas tem muito disso que é ilusão, que só traz confusão. Então, quando eu olho para essas opções e vejo que elas estão me confundindo, em vez de estarem me ajudando, né, me fazendo, vamos dizer assim, entender esse novo rumo, isso que está se abrindo para mim, que eu já tenho o mapa na mão, essas escolhas, elas vêm me tirar da minha direção. Imagino que eu sei agora, por exemplo, que o meu lugar não é aqui nesse país, não é no Brasil. Eu quero morar em Portugal. E aí, vão existir opções ali, e eu não acredito que o universo nos teste não, tá? Eu não concordo com essa teoria. Eu acredito muito que a gente
tem opções e que a partir delas a gente pode fazer escolhas. Umas serão escolhas mais acertadas e outras não. Só que quando você se deixa confundir por isso, você se deixa atuar na sua própria sombra, né? Achando que tem muita possibilidade, poxa, eu tenho muita coisa para fazer aqui, não é a hora de eu ir. Será? E aquilo que seu coração estava falando, e aquilo que você estava sentindo que era o caminho, que era a hora de ir embora, que era a hora de viajar, que era a hora de ouvir o próprio coração. Então, quando eu estou certa do que eu quero, por exemplo, veio uma outra associação aqui. Imagina que você está juntando dinheiro para um projeto grande que você queira, né? Para um estudo, uma pós, um doutorado, algo que você tem que, né, demandar ali uma grana. Quando aparecem muitas opções, tem um oferecendo férias, outro oferecendo coisa para gastar dinheiro com restaurante, outras opções de sites de compra. Isso tudo fica me distraindo do meu propósito, que eu quero juntar aquele dinheiro para alcançar aquele propósito. E essas opções que a vida me coloca acabam me tirando do foco. Então você precisa se lembrar a todo momento que você não precisa atuar mais na sua sombra. Você sabe fazer boas escolhas. Então não se deixe iludir das escolhas que te distanciam daquilo que você quer alcançar. Então isso fica forte para mim nessa leitura de que sim, vai ter uma celebração lá na frente. Eu vou poder comemorar com as pessoas, né, de ter atingido. Olha, inclusive, olha que interessante. Eu vou juntar aqui. Todas as cartas têm a mesma tonalidade de azul. E esse baralho tem rosa, tem laranja, tem verde. Todas aqui estão na mesma, como se fosse esse momento único para você entender, compreender tudo isso, né? O eremita, ele já cansou de ficar sozinho, ele já cansou de fazer meditações e de entender que ele sabe a direção. Ele tem uma estrela ali, né, na mão dele, como se fosse num tarô que é mais tradicional, ele tem uma lanterna que ele leva com ele. Ele já sabe iluminar o caminho. Essa pessoa que é você agora tem a própria estrela iluminando o caminho, né? Então ali ele tem, além de esse entendimento dele, ele tem uma guiança espiritual sobre esse novo caminho. Então segue, vai. E aqui ele está sozinho, então vai sozinho. Vai, né, desbravar isso. Chega de você construir muros ou colocar obstáculos para você alcançar isso. Essas escolhas têm mais confundido você do que te levado a respostas. Por quê? Porque você está criando proteções ou talvez às vezes autossabotagem para você não fazer de fato o que você quer, que te vai levar essa celebração ao final. Então você fica retardando o seu processo porque fica ali perdido ou perdida nas escolhas, né? E aí isso é uma autoproteção de fato do que ser feliz no seu próprio caminho. Porque se você estiver no seu caminho próprio, naquele caminho que é o chamado da sua alma, você não precisa se confundir, você vai sentir no seu coração que aquilo tudo faz sentido. Nossa, tudo que eu vivi antes fez sentido para eu chegar até aqui. Então, não se deixa, né, se confundir, se iludir com o que está no seu caminho, porque você sabe qual é o caminho que vai te fazer feliz, que vai ter a celebração no final, né? Aqui um ciclo se fecha, né? A roda vai girar a ponto de... É como se você tivesse parado e o mundo fosse fazer isso, fosse girar. Para quê? Para que você entendesse que um ciclo se fecha aqui. Agora virão novas oportunidades e você não precisa se confundir mais com tudo que tem aí. Você já sabe a direção, né? Essa pessoa aqui da foto, ela olha para uma direção. Ela não se deixa mais confundir com essas opções. Para que você tenha a celebração no final. Seja juntar dinheiro para uma viagem, seja você juntar dinheiro para fazer uma pós, seja para você comprar um carro. Aqui você não precisa que ninguém valorize e diga assim, olha, é o caminho certo. Olha, você está certo, você não precisa mais disso. Você já é a própria pessoa que pinta, vamos dizer assim, no seu próprio céu, o sol. Você não precisa mais da opinião alheia. Você já aprendeu o que é chamado da sua alma, o que não reflete e não vai precisar de diálogos e conversa com amigos. Você sabe para onde você quer ir. Então só vai, só segue esse caminho, né? Porque ao final dele vai ter celebração. Você vai ter a sensação de que tudo valeu a pena, porque agora você alcançou aquilo que você gostaria. Até o fato de você, se aqui a pessoa quiser se mudar para um outro país, né? Se o projeto for viajar e morar fora um tempo, segue o seu coração. Aí você fala assim, se der errado, pelo menos você tentou. Você nunca mais vai viver, né, com algo no seu coração. Poxa, e se eu tivesse feito aquilo naquele momento que eu tive oportunidade, você nunca mais vai passar por isso, né? Porque você vai ter a sensação de que, poxa, eu segui aquilo que naquele momento, com a maturidade que eu tinha, era, vamos dizer assim, uma direção. E eu segui aquilo. Então, vai ter aprendizado, né? Eu estava vendo um vídeo hoje que fala sobre o caminho. A gente fica esperando que o caminho
seja, vamos dizer assim, o final daquela viagem. Mas aquilo é só a chegada. E tudo que a gente passa durante o caminho, olha, no final, no fundo do deck, a carta do Sol. Você vai ter clareza ainda sobre isso tudo que você está desbravando, né? Que está se abrindo agora nessa grande roda da fortuna, nesse novo ciclo. Então a pessoa fica esperando que ela vai gozar as férias quando ela chegar no lugar. Só que todo aquele trajeto já é a viagem. Você acorda cedo para pegar a estrada. Os lanchinhos que você vai fazer até chegar no lugar. As paisagens que você vai ver, se você estiver dividindo o carro ou o avião com alguém, as conversas que você vai ter, tudo isso é o caminho. O caminho já é a vida não acontece só lá, quando eu chegar no destino. Se eu estiver pensando no final de uma faculdade, a vida não acontece só depois que eu for formada. O que vai acontecer se um dia eu for médico, engenheiro, advogado? Outras coisas, mas agora, enquanto eu estou sendo estudante. Eu estou aproveitando isso, eu estou curtindo o chopp com a galera às sextas-feiras, eu estou curtindo a aula chata de quarta-feira, 10 da noite eu cansado, eu estou vivendo ali o presente, então não espera para viver e ser feliz só quando chegar lá. Eu não sei nem se a gente vai chegar lá, então por que eu não consigo curtir agora? Então vá e se jogue nisso, porque você vai ter clareza, né? O que você não está vendo agora é que um sol vai se abrir, só que esse sol, tá vendo? Ele tem um olho, como se você não só tivesse clareza, você vai ter a visão, né, que é o caminho certo para sua vida. As outras cartas que saíram aqui é o homem, né? A carta da cobra, a carta da foice e a carta das montanhas. Aqui não quer dizer que vai ser fácil. Aqui quer dizer que existe um caminho. Mas você não pode só ficar feliz quando você atingir, né, o ponto alto da montanha. E todo esse processo? E as coisas que você encontrar pelo caminho? E os desafios que te fizerem crescer? Né? E o trajeto disso aqui, todo o aprendizado, todos os pensamentos que você teve até chegar aqui. Então não é só lá na frente, né? E aí eu vou precisar me transformar e cortar coisas de que talvez outras pessoas disseram, mas para mim não deu certo. Isso é a história do outro. Eu preciso transformar essas crenças que me prendem a isso, que me impedem de viver o meu destino. A carta da cobra, nesse sentido, fala de eu trocar de pele, de eu me transformar. Junto com a carta da foice, fala que eu preciso cortar essa crendice. Por exemplo, a cobra, quando ela cresce, ela vai abandonar essa pele para, né, vamos dizer assim, fazer crescer uma nova pele que vai abraçá-la durante um novo percurso. Mas se ela se mantiver aqui, ela não cresce. Essa pele, essa casca, né, essa casa dela vai ficar pequena. Então você precisa ir, né, e se libertar de todo o pensamento de que, né, deixa eu me planejar melhor, deixa eu pensar, deixa eu tentar aqui analisar. Não dá, porque às vezes a oportunidade vai aparecer na sua vida de um momento para o outro. Olha que interessante, quando eu olho essa carta assim, é apenas um sol. Quando eu olho assim, é um olho. Então, dependendo da maneira que você está enxergando tudo isso, ou você vai ter a visão, ou você vai falar que o sol cega, te ofusca, né? Então, tenha clareza, tenha a sensação de que o caminho é certo, de que você tem as respostas, né? Aqui, apesar de ela estar com o mapa na mão, as respostas já estão dentro, elas não estão fora num pedaço de papel. Você é a pessoa que hoje sabe desenhar a vida que você quer e merece ter, né? Eu estava lendo esses dias sobre esse merecimento, né? Poxa, por que eu estou passando tanto aperto? Por que minha vida é tão difícil? Porque você acredita que esse é o caminho. Você acredita que o caminho é difícil, que ter grandes sonhos requer grandes... Sabe? Tudo isso é muito denso e pesado. Se liberta disso. Troca de pele. Deixa para trás esses conceitos que talvez pessoas tenham passado para você, mas que não são aqui. Aqui você vai ter uma celebração depois que você passar a montanha. Só que a celebração é ao final do percurso, né, que você teve que andar. Mas esse percurso já é o caminho. O caminho é chegar lá. O caminho é tudo isso que me trouxe até que eu chegasse, né, no topo. Muito interessante, gente. Eu vou tirar aqui uma carta de conselho da espiritualidade. Tá tendo uma obra aqui, então às vezes eu vou pausar, mas já virou e caiu aqui no chão a carta do sucesso. Então assim, aqui você vai ter um caminho de sucesso. Só não deixa ninguém te travar, não deixa aqui essa necessidade de ter todas as respostas, tá? Aqui, ó. A paz dessa escolha, ela precisa estar no seu coração, sabe? A paz que você sabe abraçar, ela vai te acompanhar independente do desafio. Então só segue, vai por esse caminho, segue por essa estrada, mesmo que ninguém diga que é o caminho correto. Segue essa paz do seu coração,
Quando a gente faz uma escolha nossa, a paz está dentro, porque agora eu sei que a resposta está em mim. Eu não preciso de alguém para me aconselhar. Então, aqui fala, siga a sua vida, a sua jornada, tenha paz nessa escolha. Não fica se perguntando, se questionando se é o caminho correto. Só siga. Você já sabe levar, né, a calmaria, o entendimento da vida para qualquer lugar que você for. Né? E mesmo que ninguém te acolha, mesmo que ninguém te confirme que é o caminho, você já sabe. Lembra? Você já tem todas as respostas. Então eu termino essa leitura lembrando que a resposta não está aqui dentro, está na experiência, né? Tá em tudo que você já mergulhou. Aqui uma baleia, tá vendo? Mergulhando aqui nesse mar. Todas as emoções que você já acessou até esse momento te trouxeram a resposta. Então só vai, segue com esse passarinho, vai para fora dessa casa, vai encontrar com os seus, vai encontrar com os novos lugares que vão te abraçar, tá bem? Um grande beijo, queridos, e até a próxima. Vou continuar aqui agora. Quem escolheu o terceiro grupo, a pedra quartzo azul com o oráculo Energy, tá bom? Vou deixar aqui a pedrinha para você saber qual é o seu grupo. Aqui saíram as cartas Vitória, a carta do mundo, a carta do descanse e rejuvenesça, descanse e relaxe, né, ali, o sol, aqui vem uma carta, vem uma energia falando muito sobre paz, sobre descanso, né, sobre a confiança de que as coisas vão mudar, né, e que a vitória é certa. Pronto, acabei a leitura, vou fechar aqui. Brincadeira. Olha que interessante, né? Começamos com a carta da vitória. Então, seja lá o que for que você estiver lutando, que você estiver se empenhando, né, tendo ali uma dedicação, vai ter vitória, né? A carta do mundo, a carta do sol, aqui nesse oráculo falando, né, sobre os ciclos, sobre uma sensação de que algo vai nutrir, vai nascer, né? A carta do sol, ela traz aquela sensação de nutrição, né? Onde tem sol tem vida. Então aqui é como se a vida fosse mudar. E enquanto essas energias ainda estão mexidas, é importante que você relaxe, é importante que você medite, que você pause, né? As pessoas que não estão nesse processo espiritual, elas não entendem que há um grande esforço desprendido, né, para cada evolução, cada aprendizado, né? É muito mais simples quando você se revolta, né, quando você tem acesso só de raiva, deixando aquilo vir à tona. Mas quando você tenta processar, entender onde você tem participação naquilo, onde aquilo está vindo para a sua vida, para trazer, né, o aprendizado. Então, assim, tudo isso requer pensamentos, requer reflexões, e isso é cansativo. Então, nesse momento, o que te pede aqui é que você tenha paz, tenha tranquilidade, né? Esse descanso vai te trazer essa sensação de estar com energia, né? Abastecida, né? De estar se sentindo novo, né? Tipo assim, pronto para o que precisar, né? E aí, naquilo que você está se dedicando, que você está, né, empenhado, agora vai vir uma vitória. Vamos continuar tirando aqui, para a gente ver o que vai sair ainda. Trouxe aqui o Nil, Tarot Nil. Também vou trazer o Lenormand e no final uma mensagem da espiritualidade. A carta do Cavaleiro de Copas. A carta do Ás de Espadas. A carta Rainha de Copas. E a carta da Temperança. No fundo do deck, a carta da Justiça. Olha que interessante. A leitura que vem aqui para mim, ela fala desse momento, né, de um grande ciclo, né, iniciando nesse momento agora, que vai trazer clareza, vai trazer vitória, mas você precisa descansar. Muito desse descansar também me veio aqui, é uma energia também de fé, de descansar sabendo que a espiritualidade está tomando conta de tudo, que a espiritualidade está ali dando conta, né? Então,
Aqui há uma justiça muito grande que vai acontecer na sua vida, né? Por conta de muito equilíbrio, de muito, não só entendimento do que você tinha passado, do que você vem passando, na verdade, mas de você, sempre que eu vejo a temperança, quando ela fica enchendo a copa, né? Aqui para mim é como se você enchesse a própria copa. É como se você, né, aprendeu nesse caminho, nesse trajeto que você viveu nesses últimos anos, a se preencher. A gente sabe que precisa de amor, mas quando eu me abasteço desse amor, enquanto esse amor não chega, porque para chegar tem que ser alguém que esteja ressoando comigo, seja alguém que queira investir como eu. Então isso não é um trabalho que é do que acontece, vamos dizer assim, em grandes escalas, né, ofertas. São pessoas raras, são pessoas que estão ali querendo desenvolver alguma coisa, pessoas que têm que estar, se você tiver nesse momento, né, trabalhada, né, com relação a não se sentir vítima de tudo, sabendo que temos, né, de alguma forma, parcela, não de culpa, mas de entendimento sobre cada coisa que nos acontece, né? Então aqui você aprendeu, inclusive, equilibrar, aqui com a Rainha de Copas, o que você doava. Se você gastava energia se doando para pessoas, situações que não faziam sentido, agora você doa esse amor para si, né? Então, assim, você aprendeu que vamos dizer assim, uma das suas tarefas, que seria um equilíbrio pedido para você manifestar, seria trazer essa copa para si, se doar esse amor que você doa para as pessoas, né? E quando você entendeu isso, você deixou de ser a rainha de copas, vamos dizer assim, no desequilíbrio, que doa mesmo que não tenha reciprocidade. E aí eu volto a falar uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos: caridade é diferente de reciprocidade. Se eu sinto que eu tenho muito amor para doar, e isso não pode se colocar nas minhas relações se não há um descompasso, um desequilíbrio, eu vou procurar. Tem tanto orfanato, asilo, tem tanta instituição, igrejas que trabalham com isso, várias instituições que cuidam de pessoas que precisam desse afeto, dessa escuta, de uma conversa à tarde, de uma visita. Então, não necessariamente a gente precisa doar alguma coisa, mas doar o nosso tempo, a nossa escuta, o nosso carinho, né? Uma conversa, você ir no hospital ler um livro. Tem tantos trabalhos lindos por aí. Então, isso, quando você tem esse amor exagerado, eu sugiro sempre: dê ele em caridade a quem precisa, né? Seja fazendo comida junto com um grupo grande distribuindo, né? Seja visitando esses lugares, né? Fazendo parte de algum grupo. Mas todas as relações, até as familiares, são de reciprocidade. O que eu dou, eu preciso receber de volta. Aquilo que eu oferto, eu preciso saber que vai voltar, né? Como uma energia em equilíbrio. Eu dou algo para você e você dá para mim, né? Eu dou nutrição e carinho e você me dá em proteção e amparo, sabe? Tem que haver ali, e mesmo que a gente não esteja falando, porque eu acho que dificilmente isso acontece, as pessoas têm formas diferentes de doar o amor, né? Existem 5 linguagens que a gente conhece hoje como linguagens do amor. Tem gente que chega na sua casa e vai te fazer uma sopa porque está doente. Tem gente que vai pegar, né, a casa de uma amiga que acabou de ter neném e vai lavar a louça dela. Tem gente que liga para você e te fala: você pode, você é incrível. São palavras de afirmação, né? Tem pessoas que vão largar tudo para ficar a tarde toda com você, chamado tempo, né, de qualidade. Então, existem formas de amar. E isso precisa ir e voltar, mesmo que sejam linguagens diferentes no amor. Mas na caridade eu posso doar. Então aqui, essa rainha de copas aprendeu que o equilíbrio que ela precisava na vida dela era quando o outro que ela estivesse doando não estivesse devolvendo, ela ia colocar então isso para si. E aí, a partir desse equilíbrio dela, vem uma verdade agora, trazida por um cavaleiro de copas, né? Uma verdade que esse amor também vai vir para ela, né? Como se essa pessoa, esse outro par, viesse agora sentindo essa energia dessa rainha de copas equilibrada, viesse, entendesse, né? Poxa, eu preciso doar o meu amor. Às vezes são pessoas que já tinham uma relação e que essa relação era desequilibrada e terminaram. Então agora esse cavaleiro de copas vem oferecer esse amor, vem doar aquilo que sempre recebeu e nunca doou. Então uma das verdades que esse cavaleiro vai vir trazer para essa rainha de copas, que hoje se encontra equilibrada, que sabe que ela pode doar o seu amor de diversas formas, mas que numa relação ele precisa voltar, esse cavaleiro entendeu que se ele não fizer nada, essa mulher ela vai procurar outra pessoa, ela vai se direcionar a uma nova relação, porque a espiritualidade vai se encarregar de colocar na vida dessa pessoa, não necessariamente mulher, tá? Na vida dessa pessoa que se doou tanto, alguém compatível. Então esse cavaleiro de copas, entendendo isso, ele vem trazer a sua taça de amor, mesmo que seja algo inicial, tá vendo? Uma copinha ali,
né, humilde copinha, mas que ele vai trazer muita verdade com isso, né? E essa rainha de copas vai entender que mesmo havendo aqui um desequilíbrio talvez emocional, de maturidade dela para esse cavaleiro, que há sim uma verdade entre eles, que há um equilíbrio nessa oferta. Então essa verdade, ela vai trazer também um equilíbrio, ela vai trazer, ambos vão sentir ali necessidade de, assim que receber, entregar, mas não dessa forma automática, né? Ai meu Deus, tipo, comprei e tem que pagar, não, mas assim, no dia a dia vai ser tranquilo, tipo, você vai fazer comida, então eu vou lavar louça. Você vai lavar roupa, eu vou estender. Sabe coisa assim, essa parceria? Então isso vai acontecer nessa relação, né? E isso é uma justiça sendo trazida pela espiritualidade para você, né? Eu sempre digo que todo amor dado de forma genuína, ele volta de forma equilibrada. E quando você entende que você fez esse equilíbrio, fez a sua lição de casa, né, vamos dizer assim, de se entregar esse amor também, de entender que na relação há necessidade de troca, a justiça vem para sua vida, trazendo, né? Olha aqui embaixo dela tem o imperador, né? Valete de paus, 4 de copas. Aqui, né, esse imperador, talvez ele surja depois, né, numa etapa seguinte do cavaleiro de copas, né? Como se esse homem, ou essa pessoa, né, aqui não necessariamente só homem, tivesse equilibrado aqui na sua energia para doar, para trazer essa justiça, né? Ele como imperador, não em gênero, mas em energia, vindo trazer para essa pessoa que se doou tanto, que não teve nada, e agora ele vem não só entregar a sua copa, vem entregar todo o seu império, tudo que ele construiu ao longo da vida, desde que eles se conheceram, que começou talvez essa relação, ele vem entregar agora em forma de devolvendo, né, tudo que ele já recebeu, sem nunca nem ter pedido, né? Essa pessoa se doava no seu natural, né? Vamos ver aqui, vou tirar mais 4 energias com esse Lenormand. A carta da casa. A carta do barco, né, o navio. A carta da lua. A carta do diário, né, do livro. E no fundo do deck a carta do caixão. Aqui houve uma renovação dessa rainha de copas no entendimento de que ela não precisava mais fazer de vítima, né? Como quando você está em desequilíbrio, você faz, poxa, eu me dou tanto e não recebo de volta, né? Ela entendeu que ela precisava se doar, como se ela tivesse direcionado alguém, ofertando esse afeto, e agora ela volta essa energia para si, ofertando isso tudo que ela tem, esse grande amor, né? Do outro lado, tem a situação desse cavaleiro de copas que vem oferecer, né, algo que ele sentia que era desequilibrado, ele se transforma e vem oferecer agora o que ele tem de melhor, a verdade desse seu amor. Então a transformação aqui aconteceu com as duas pessoas, né, principalmente nessa situação de que a pessoa precisa entender, que a pessoa precisa compreender, que parte da lição que a gente entrega ao outro está na minha própria transformação. Quando eu me transformo e me alinho comigo, com a espiritualidade, com tudo que foi aprendido, eu entendo que o universo vai me devolver. E se não for no formato dessa pessoa, se essa pessoa não quiser evoluir, porque eu acho que nós temos livre-arbítrio, né? Decidir que eu não quero evoluir, eu quero ficar aqui na zona de conforto, os próprios mentores, né, que cuidam dessa pessoa vão trazer alguém mais equilibrado, que queira também, né, ter esse trabalho, porque a relação é um trabalho a 4 mãos, que ambos vão ali se dedicar para algo, né, crescer. Então, aqui você talvez já intua, né, que isso está vindo para as suas mãos, e mesmo que não tenha aparecido ainda, né, talvez outra pessoa ainda não tenha falado tudo, né, não tenha ainda feito a movimentação. Aqui pode ser que haja uma distância geográfica, né? Também pode ser que seja algo que você já esteja esperando há muito tempo, mas que tem toda a energia, o potencial, isso que eu queria, o potencial de ser algo sólido, duradouro, né? Muito próspero. Essa casa aqui não é uma casinha, né? É uma casa de 2 andares com muitos cômodos. Então aqui essa relação, ela vai também trazer prosperidade para essas pessoas. Então tenha calma, tranquilidade. Essa energia vai vir para você, talvez você não saiba ainda, mas ela
né? O livro vai se abrir, né? Você já está intuindo, então vai vivendo a sua vida feliz, vai fazendo, né, as transformações que você precisa para quando essa pessoa chegar, essa energia se abrir, você estar ali equilibrada, né, equilibrado, potente, na sua melhor forma, em todos os sentidos, mental, físico, psicológico, né? Para que você possa viver essa relação com mais equilíbrio, né? Você possa viver essa relação sabendo que você doa, mas que você também recebe, que você ampara, mas que também você é amparado, né? Que aquilo que você manda, isso volta. Vou tirar uma carta aqui de Conselho da Espiritualidade. Saiu a carta da aceitação. Aqui ela tem... são 3 passarinhos no coraçãozinho dela, e aqui é como se fosse a mãezinha deles vindo alimentar. Aqui é como se você soubesse a certeza de que você precisa trabalhar, talvez, questões muito fortes de merecimento, para aceitar esse nutrir do outro, né? Essa entrega do outro de vir te alimentar no seu desejo, no seu sentimento, em acolher você, te proteger. Então você está ali sedenta, né? Em forma de 3 passarinhos. E então aceite, tudo que o universo vai mandar para você a partir de agora é do seu merecimento. Então abre os braços e fala assim: obrigada, meu Deus, eu aceito. Eu aceito porque eu sei que eu mereço ser feliz, eu entreguei até hoje esse afeto e agora nada mais justo do que receber. Né? Não de uma forma arrogante, mas dessa forma, né, de coração aberto, sabendo que tudo que a gente doa volta pra gente, tá bem? Eu deixo vocês aqui com um grande abraço, desejando que seja um momento incrível, que você possa usufruir de cada bênção na sua vida, sabendo que você trabalhou para que ela acontecesse na sua vida, tá bem? Deixo um grande beijo a todos, queridos, e até a próxima.